Boa tarde para você e mais uma vez obrigado pela sua companhia. É importante lembrar aí, até o dia 30 de setembro o TV Debate terá apenas 30 minutos de duração em função da propaganda eleitoral. Mas você sim pode participar assim mesmo, ligue para a gente, faça sua pergunta, seu comentário também. No TV Debate de hoje nós vamos falar sobre o colesterol. Segundo especialistas, existe o bom e o ruim. O ruim entra inclusive como um dos fatores de risco a várias doenças inclusive cardiovasculares. Falando um pouquinho também sobre a questão dos hábitos de vida, a gente sabe que quando a gente fala, a gente também não quer assustar, mas ao mesmo tempo a gente quer passar a informação como ela realmente é, através de conhecimento. Que tipo de alimento a gente deve evitar? A gente deve evitar talvez mais o excesso de determinados alimentos, não evitá-lo totalmente, porque a gente sabe que o hábito brasileiro é de que naquele momento de folga tomar sua cervejinha com torresminho. Aí muita gente fala, bom, isso nem pensar. Só que você falar nem pensar para o brasileiro é muito difícil. Então, como que a gente pode manter uma alimentação balanceada e também prazerosa em algumas situações também? Certo, Flávio. Só para começar, eu acho interessante a gente falar da transição nutricional que o país vive. O IBGE fez uma pesquisa usando o POF, Pesquisa Orçamento Familiar, um levantamento de dados, em 1974 e 75, há 30 anos, e agora em 2002 repetiu essa pesquisa. O quanto que tem diminuído a desnutrição e aumentado a obesidade. Isso chama-se transição nutricional. Paralela à transição nutricional, houve a transição epidemiológica, que aumentou muito o número de pessoas com doenças, o número de pessoas com doenças infecciosas, e aumentou muito o número de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Então, teve um pulo na obesidade, junto com a obesidade veio essas doenças crônicas não transmissíveis, que são diabetes, hipertensão, são essas doenças ligadas ao coração, dislipidemia, que é o colesterol alto. Hoje, é complicado falar em dados estatísticos, mas 10% da população brasileira ela tem colesterol alto. E devido aos hábitos, não só hábitos alimentares, como o estilo de vida que elas levam, que são errados. Consome muita gordura saturada, gordura trans, colesterol. Tem um alto consumo de produtos industrializados em geral, baixo consumo de frutas, legumes, verduras, baixo consumo de água, sedentarismo. A criança fala, vou jogar bola. Onde que ela vai jogar bola? No videogame. Então não é a perninha que está correndo, é o dedinho que está ali. Então, assim, a vida moderna. É interessante falar, igual o Crozara falou, sobre as gorduras, porque muita gente tem dúvida, é a pergunta que eu mais ouço por aí. Que gorduras que existem, quais são essas gorduras? Então, a gente tem o colesterol, que ele falou, que é o HDL, que é o bom colesterol, e o LDL, que é o ruim colesterol. E para saber que o colesterol, ele é sintetizado no nosso organismo, o nosso fígado produz colesterol da forma endógena, dentro, e da exógena é através de alimentação, onde a gente tem que observar os rótulos dos alimentos. E este colesterol, que ajuda também a aumentar, ele fica aumentado também no sangue, depende do tipo de alimento que você vai consumir. Tem também o triglicérides, que ele também falou, pode ser o vilão, pode ser aumentado no sangue também. Além de colesterol e triglicérides, a gordura do lipídio, a gente também tem a gordura saturada, que é aquela encontrada em produtos de origem animal. Carne, derivados, bacon, presunto, apresuntado, todos derivados de carne. Leite, gordurosos e derivados, manteiga, tudo isso tem gordura saturada. E tem gordura que é nociva ao nosso organismo, que é a gordura que chama trans ou hidrogenada. Essa, sim, é um grande vilão, porque nada mais é do que um óleo vegetal líquido que foi colocado em uma bomba de gás, colocou hidrogênio ali e virou uma gordura hidrogenada. Isso é maléfico à nossa saúde, porque são ligações simples que tem química. Então, essa gordura hidrogenada ela foi feita na intenção de substituir a saturada. Mas foi um tiro pela culatra, porque tanto a saturada como a trans, ela faz mal para o nosso organismo. Todas as duas elevam o colesterol ruim. Presente, alimentos industrializados, e ela foi feita para fast food, inclusive. Fast food. E ela foi feita para dar crocância ao alimento, sabor, aumentar tempo de prateleira dos alimentos. Então a pessoa tem que tomar cuidado com esse tipo de gordura. Mas a hidrogenada é aquela que você compra no saquinho, ela é branca, ela é esbranquiçada, você às vezes até corta com a faca para botar na panela e ela derreter. Isso, fritar aquele pastel, que muita gente fala, o pastel não sei de onde, É com gordura hidrogenada, então é gordura maléfica, Então não pode esquecer disso. E outra coisa também, a gente tem que pensar que nós temos as gorduras boas, igual o doutor falou. Então a gente tem a gordura, eu falei das saturadas, Temos as insaturadas, que são a mono e as poliinsaturadas. Essas gorduras são os ômegas, ômega 3, ômega 6, presentes no azeite, presente em castanhas, em nozes, abacate, folhosas verdes escuras. Tem carne, inclusive, também no próprio peixe. Carne, peixe também, Peixe de água fria, sardinha, atum, tudo também tem esses ômegas. E eles ajudam aquele equilíbrio plaquetário.
para evitar agregação plaquetária de tromboxana e prostaglandina, para evitar com que o colesterol grude na parede do vaso sanguíneo, baixa taxa de doenças cardiovasculares, mas tem que ter um uso contínuo, porque a nossa alimentação, ela tem de 25% a 35% de lipídio, deve ter, né? Até 20% de gordura monoinsaturada, até 10%, até 7% de poliinsaturada e até 10% de poliinsaturada. A saturada é 7%. Então tem que ter um equilíbrio entre as três. A boa também não pode estar alta. E a gente tem que lembrar que a gordura também é boa porque ela dá o efeito térmico no nosso organismo. Nos protege contra o frio, protege contra o calor. A gente tem as vitaminas lipossolúveis, lipodilipídios, A, D, e K. Todas essas vitaminas, elas ajudam o organismo a boa resposta imunológica, ajuda a evitar doenças cardiovasculares no uso correto. Então, ela tem essa propriedade, ela transporta e absorve nutrientes, vitaminas lipossolúveis também. E, além disso, o lipídio, o colesterol, ele é precursor da bilis. Então, a bilis, ela emulsiona a nossa gordura. Então, por ela fazer isso, por isso que é importante comer frutas, que tem fibras, verduras e tomar água. Porque se você come frutas, verduras, você vai mais vezes ao banheiro, as fezes ficam amolecidas e junto com as fezes sai bilis, sai colesterol. Depois tem nova formação de colesterol e de bilis. Olha só, nós vamos falar inclusive mais durante o programa.